A Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Sei que Deus ele tem uma palavra para nós. Minha voz está bastante debilitada. Estou resfriado, acho que desde terça-feira. Mas tenho certeza que Deus nos dará graça. Só um pouquinho. Tenho certeza que Deus nos dará graça para falar a sua palavra. Saudade dos irmãos. Domingo nós estivemos aqui. Sexta-feira eu estive aqui participando do culto com vocês. Bem no domingo nós estávamos participando de um encontro de casais que foi uma bênção. E sentimos saudade de participar com vocês às sextas-feiras. Nós já estamos habituados a participar com os irmãos e é sempre bom nos unirmos para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Sem mais delongas, eu quero ler um trecho da palavra de Deus com vocês, lá no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. O profeta Joel, ele é um dos profetas que, nomeado de profeta menor, não é por causa da importância do seu ministério, apenas por uma divisão do tamanho do seu livro, né? É um livro com poucos capítulos, 3 capítulos apenas. Eu quero compartilhar com vocês esse texto. O ministério de Joel não é menos importante que o ministério de outros profetas. Estava ali pedindo a Deus uma palavra, pensando em várias coisas, o Senhor colocou este texto no meu coração. O livro do profeta Joel, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não achou, diga me espere. Espera, claro. Se você estiver sem Bíblia, tem Bíblia lá atrás. Versículo 28 nós vamos ler. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Vou ler o versículo 28 novamente. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, peça para Deus falar com você. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos na Tua presença nesta noite. Lemos a Tua palavra no livro do profeta Joel, capítulo 2, o versículo 28, 29, 30, 31. Nós pedimos a Tua graça para que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo encontre, Senhor, morada em nossos corações e nos faça compreender a Tua palavra nessa noite. Que nós sejamos uma terra boa, fértil, para que a Tua palavra, a semente da Tua palavra, dê fruto, o fruto desejado pelo Teu coração. Nós declaramos que a Tua presença tem total liberdade nessa noite, Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Queridos, o livro do profeta Joel, ele narra acontecimentos futuros. Nós vamos perceber nas páginas do profeta Joel Deus falando acerca de um tempo de grande dificuldade, Deus falando acerca de um tempo de grande esfriamento, de um tempo de grande miséria, de grande escassez. Eu olho para o texto de Joel
E traçando um paralelo entre esse texto de Joel e o livro Atos dos Apóstolos, algumas pessoas acreditavam que esse derramamento de Espírito que aconteceu, que o profeta Joel profetizou, ele aconteceu nos dias de Paulo, que para eles eram os últimos dias. Meditando neste texto, queridos, eu percebo que o tempo prometido, o tempo profetizado no livro de Joel, era um tempo onde haveria grande luta, haveria grande fome. O profeta ele vai falar de demônios, de gafanhotos, e ele nomeia esses gafanhotos como migrador, cortador e devorador. Pragas que viriam para destruir a terra. A nação de Israel tinha como sua principal fonte de renda a agricultura. E o profeta, ele fala a respeito de total escassez. Ele fala acerca do povo trabalhar, do povo tentar produzir, plantar, mas não ser produtivo. Do povo trabalhar, investir no seu trabalho e não ter o retorno, não ter o resultado do seu trabalho. Joel ele vai falar sobre a escassez no vinho. Ele diz: vinhateiro, levanta um clamor, uiva de tristeza, de angústia, porque a vinha não dá mais o seu fruto, não produz mais vinho. E o vinho, ele tem uma representatividade muito grande nas Escrituras. O vinho, por exemplo, ele simboliza o sangue simboliza a nova aliança. Nós celebraremos a Santa Ceia no final de semana. O vinho, ele representa a alegria, ou seja, seriam dias onde a alegria iria faltar. Seriam dias de tristeza, dias de angústia, dias de dor. Dias onde a necessidade faria com que a fé das pessoas se esfriasse. Queridos, nós temos vivido dias de extrema dificuldade. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido tempos onde as pessoas, a cada dia que passa, estão mais desanimadas. As pessoas estão, cada dia que passa, mais insensíveis às coisas de Deus. Nós estamos vivendo dias onde a tribulação, a dificuldade, as lutas têm feito a fé de muitos se esfriar. Nós vivemos dias, queridos, onde as pessoas não encontram mais ânimo para buscar a presença de Deus. Nós estamos vivendo dias onde o amor de muitos está se esfriando. Onde as pessoas, elas deixaram, onde a maioria está perdendo a visão do reino de Deus. Onde nós somos tentados todos os dias a priorizar outras coisas que não a nossa relação com Deus. O que me chama a atenção, querido, neste texto, e por isso que o Senhor colocou forte no meu coração o versículo 28. Porque Deus sabia deste tempo vindouro, desse tempo de luta. Deus, Ele conhece, Ele é conhecedor da história. Deus, Ele conhece todos os dias, o futuro, o presente. Deus, Ele conhece o tempo que a igreja da nossa geração está vivendo. E a promessa que Deus Ele tem para a minha vida e para a tua vida é uma promessa de um avivamento. A promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nesses dias de luta, nesses dias de dificuldade, nesses dias onde você olha para um lado e para o outro e você vê pessoas desanimadas, pessoas abandonando a fé, pessoas perdendo a confiança nas promessas e na palavra de Deus. A promessa do Senhor é o derramamento do Espírito Santo. Por isso eu quero profetizar aqui nessa noite. Eu não sei de que forma você adentrou a esse santuário, eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, qual conflito você tem enfrentado na tua alma, mas existe uma promessa de Deus. Ele derramará sobre aqueles que o temem do seu Espírito Santo. E se o Senhor encontrar nessa noite em mim e você um coração voltado, um coração que ainda deseja a presença dele, se prepara para ser renovado nessa noite e fortalecido pela presença do Espírito Santo. Só quem tem aplauda e glorifica o nome do Senhor.
Dias difíceis, onde muitas das vezes a vontade de desistir, ela vai falar alto no teu coração. Olha para essa pessoa bonita e diga para ela: não desista. Não desista. Ih, vocês estão cansados? A pastora fala que eu sempre falo: vocês estão tristes. Hoje eu mudei, ó, vocês estão cansados. Peguei, pastor. Todo mundo já jantou, irmãos? Não? Não? Mas vamos juntar um pouquinho de força que ainda tem. Diga para essa pessoa: não desista. Não desista. Esses dias que o profeta Joel profetizou de luta, de angústia, de dificuldade, de você trabalhar e parece que cada dia que passa está mais difícil você alcançar o resultado. É o tempo onde muitas pessoas se sentem tentadas a desistir, velho. É o tempo onde muitas pessoas tiram a mão do arado. É o tempo onde muitas pessoas olham para a dificuldade e dizem: meu Deus, eu não aguento mais. Talvez você esteja aqui nessa noite com essa sensação de cansaço, de fadiga física, emocional e espiritual. Mas o Senhor manda te dizer aqui nessa noite: aleluia, se você entrou aqui fraco, seja fortalecido pelo Espírito Santo, porque é justamente no tempo da luta, no tempo da dor, que a presença de Deus irá sobre a tua vida para te fortalecer, querido. Deus manda dizer para pessoas aqui: talvez você tenha a sensação que está caminhando sozinho, mas Deus está caminhando ao teu lado. Ele é o teu sustento, Ele é a tua força, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A igreja está passando por este tempo. Membros, obreiros, desanimados, sem ânimo para caminhar, queridos. Imagina você trabalhar o dia inteiro. Imagina você se esforçar em prol de um objetivo e as coisas não caminharem, não saírem do lugar. Pessoas que não querem mais saber de nada. Talvez você olhando para a tua realidade hoje, você esteja se identificando com essa palavra. Você olha para a tua casa deserta, uma luta lá dentro. Aí você sai de casa, chega no trabalho, uma luta lá no teu trabalho. Aí você sai do teu trabalho e vai para a tua faculdade, uma luta na faculdade. Aí você vem para a igreja, você tenta fazer alguma coisa na igreja, um monte de gente desanimada. Você fala: meu Deus, aleluia. Que cenário pavoroso é esse? Que cenário de terror, que cena de filme. É filme de terror, querido. Tem gente que perdeu a sensibilidade. Está tão difícil que você está perdendo a sensibilidade. Você não ouve mais a voz de Deus. A palavra ela vem, mas ela não produz o fruto no teu coração, porque você perdeu a sensibilidade. Aleluia. Mas sabe qual é a promessa de Deus para estes dias de luta? Sabe qual é a promessa de Deus para este tempo, onde parece que a presença do Senhor não está mais presente, onde parece que Deus já cumpriu o que tinha que cumprir, onde parece que Deus falou, mas se esqueceu daquilo que falou? A promessa dele é essa: eu estou no meio de vós, eu derramarei meu Espírito, eu vou levantar uma geração forte, eu vou levantar pessoas tomadas na minha graça, tomadas na minha unção para fazer a diferença. Ei, querido, eu não sei como está a tua casa, mas se prepara, porque hoje a glória do Senhor virá sobre a tua vida. E quando você pisar lá dentro da tua casa, a potestade, o principado que estava atuando lá, vai cair por terra no nome de Jesus Cristo. Se prepara, querido, porque a unção que o Senhor está derramando hoje sobre a tua vida, quando você pisar lá no teu trabalho, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a situação. Se prepara para o novo tempo de Deus para a tua vida. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Olha que interessante. Versículo 28. E acontecerá depois
Repita comigo, diga, e acontecerá depois. Acontecerá depois. O livro começa falando de peste, fome, luta. Mas depois dessa luta, depois desse período de dificuldade, a promessa é a promessa da presença de Deus. Você não está entendendo, querido? Sabe essa luta que você está enfrentando, esse deserto aí que você está caminhando? Talvez durante o ano de 2017 você tenha caminhado no meio desse deserto. Palavra profética do Senhor para a minha vida e para a tua vida: acontecerá depois. Aleluia. Acontecerá depois. Aleluia. Depois do desemprego, depois da luta, depois talvez da enfermidade física, talvez da solidão, da angústia da alma, talvez depois da luta lá dentro da tua casa, acontecerá depois. O que vai acontecer? Um novo tempo de Deus chegando para a tua vida. Tempo de restauração, querido. Tempo de restituição. Não sei, querido, se você está recebendo e entendendo essa palavra que Deus está ministrando nessa noite. Querido, o Senhor, Ele nos trouxe aqui porque Ele tem contemplado a tua fragilidade, Ele tem contemplado o teu desejo de parar, Ele tem contemplado a fraqueza com que você tem caminhado, para te dizer nessa noite: eu derramarei o meu Espírito sobre a tua vida, eu vou te usar como instrumento nas minhas mãos, eu vou restaurar aquilo que foi roubado. Se prepara para viver um novo tempo na minha presença. Só quem quer nisso, ergue as mãos, adore o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Depois, querido, depois da luta, sabe aquele provérbio: depois da tempestade vem a... Está no vento, querido? Está aí na tempestade? Pergunte para essa pessoa: está no vento? Está passando pela tempestade, filho? Aleluia. É no meio da tempestade que o Senhor se levanta no barco, querido. É quando o vento começa a soprar, querido. Enquanto está tudo calmo, os discípulos dormindo no barco, o próprio Jesus dormindo no barco. Mas quando o vento começou a soprar daí, quando a luta começou a se levantar, quando a tempestade, aleluia, começou a soltar o barco de um lado para o outro, o povo pensou que ia afogar. A palavra do Senhor diz que acordaram Jesus, chamaram por Ele e Ele veio ao encontro. Se você está sendo açoitado, se você está passando por lutas, chame por Ele, Ele virá ao teu encontro nessa noite. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Aleluia. É no tempo da luta, querido. O tempo da luta é o tempo onde o Senhor, Ele está te preparando. Olha para essa pessoa e diga: Deus está te preparando. Deus está te preparando. Porque tem algo grande vindo aí, irmãos. Talvez você não está conseguindo acreditar, irmão, mas coloque fé nessa palavra. Tem algo grande vindo por aí, daí. Eu não sei o que vai ser, mas tem algo grande, queridos. Deus, Ele ama o seu povo, irmãos. Deus ama a igreja, Deus ama o seu povo, Deus te ama, Deus nos ama, querido. Deus, Ele não vai permitir que você pereça nesse deserto, não. O povo de Israel foi conduzido pelo próprio Deus ao deserto daí. Só que o amor de Deus é tão grande que mesmo nos provando, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Aleluia. O povo de Israel caminhando 40 anos no deserto. Deus sabia da dureza do coração do povo. Deus sabia, aleluia, da incredulidade do seu povo. Mas mesmo assim o Senhor, Ele permaneceu com o seu povo, porque o amor dEle fala mais alto. Querido, é assim com a minha vida e com a tua vida. Deus olha para mim e para você, Ele enxerga as nossas fragilidades, Ele enxerga as nossas fraquezas, Ele enxerga o nosso pecado, mas o amor dEle é maior do que tudo isso, a misericórdia dEle é maior do que tudo isso, aleluia. O chamado dEle, a aliança que Ele tem comigo e com você é maior do que tudo isso, do que a nossa fragilidade. E nessa noite Deus está falando comigo e com você. Eu estou com você, eu estou passando com você no meio deste vale, eu estou passando com você no meio deste deserto.